Bem-vindo. Mas será que você deveria estar aqui? Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas já é tarde demais para voltar atrás. Ficaria feliz em saber de onde você assiste e que horas são. Acomode-se, coloque os fones e tome cuidado com o que pode estar atrás de você. A estrada é uma velha amiga, mas também pode ser uma companheira traiçoeira. Às vezes, no silêncio da noite, ela nos apresenta companhias que não pedimos. Eu, Chico da Estrada, já peguei muita gente na beira do caminho. Gente boa, gente que precisava de uma carona. Mas teve uma noite que ficou marcada na minha memória para sempre. Era uma madrugada fria, dessas que o vento corta a alma. Eu estava na rodovia Transamazônica, BR-230, sentido Uruará, Pará. A estrada, escura e deserta, parecia engolir a luz dos meus faróis. A solidão era companheira constante, mas naquela noite, algo diferente pairava no ar. No meio da escuridão, vi um vulto na beira da estrada. Um homem estava ali, parado, com a mão estendida, pedindo carona. Aquele gesto, tão comum para nós caminhoneiros, naquela noite, parecia diferente, quase solitário demais. Parei. Era um homem de meia idade, com roupas que pareciam antigas, surradas pelo tempo. Um casaco escuro, um chapéu na cabeça, mesmo no calor da cabine. O semblante era triste, carregado de uma melancolia profunda, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Seus olhos, mesmo na penumbra, pareciam carregar uma história de sofrimento. Ele agradeceu, com uma voz baixa e um pouco rouca. Parecia cansado, como se tivesse caminhado por muito tempo, sob o sol ou sob a chuva. Ao entrar na cabine, mal se moveu, sentando-se no banco com uma postura curvada, como se estivesse carregando um fardo invisível. Durante a viagem, ele pouco falou. Ficou olhando pela janela, perdido em seus pensamentos, observando a escuridão que corria ao nosso lado. Às vezes, soltava um suspiro profundo, como se carregasse um peso enorme, um peso que o consumia por dentro. Eu tentava puxar assunto, por educação, pela necessidade de quebrar o silêncio opressor que se instalara na cabine. Perguntava de onde vinha, para onde ia, mas suas respostas eram vagas, curtas, quase sussurradas. Parecia que suas palavras vinham com dificuldade, como se cada uma delas fosse um fardo a ser carregado. Ele falava de tempos passados, de perdas, de uma estrada que parecia não ter fim. Falava de um destino que nunca alcançava, de uma saudade que o consumia. Suas palavras eram como ecos de um passado distante, de uma dor que ainda o assombrava. E então, ele me pediu para deixá-lo ali. Um lugar específico, na beira da estrada, antes da Curva da Morte. A Curva da Morte. Só o nome já gelava a espinha de qualquer um que conhecesse a região. Uma curva fechada, perigosa, palco de inúmeros acidentes, de vidas interrompidas de forma trágica. Eu estranhei, claro. Era um local ermo, no meio do nada. Mas ele insistiu, com uma voz fraca, quase um pedido desesperado. E, por algum motivo, naquele momento, senti uma urgência em atender ao seu pedido. Talvez fosse melancolia em seus olhos, talvez fosse a sensação de que ele precisava chegar ali, naquele lugar específico. Parei o caminhão no acostamento, com os faróis iluminando a escuridão daquela curva maldita. Ele me agradeceu novamente, com um sorriso triste, um sorriso que parecia carregar a dor de uma eternidade, e desceu do caminhão. Ao fechar a porta, olhou para mim, como se quisesse dizer algo mais, algo que não coubera nas poucas palavras trocadas durante a viagem. Mas apenas acenou com a cabeça, um gesto lento e pesado, e se afastou pela beira da estrada, sumindo na escuridão. Quando olhei pelo retrovisor para seguir viagem, ele não estava mais lá. Simplesmente desapareceu. Naquela escuridão, naquela curva perigosa, sem deixar rastros, sem um único som. Era como se a própria noite o tivesse engolido. No dia seguinte, parei em um bar ali perto, um ponto de encontro de caminhoneiros que conheciam bem aquela rodovia. Contei a história para o dono do bar, um senhor mais velho, com o rosto marcado pelo sol e pela poeira da estrada, que conhecia a região como a palma da mão. Ele me ouviu em silêncio, com um olhar que ia ficando cada vez mais sério, mais preocupado. Quando terminei de falar,
Ele suspirou e disse, com a voz baixa e carregada de pesar: "Ah, meu amigo, naquela curva já aconteceu muita coisa ruim. Mas há uns bons anos, teve um acidente feio. Um homem perdeu a vida ali." Ele continuou, com a voz embargada, como se revivesse a tragédia em sua memória. Era um homem, com as roupas da época, um casaco escuro, um chapéu. Dizem que ele estava voltando para casa, depois de muito tempo fora. E a curva o pegou. Carreta tombou, não sobrou ninguém. E então, com um olhar que parecia penetrar a minha alma, o velho disse: "Dizem que ele sempre aparece por ali, pedindo carona. Dizem que a alma dele não descansa, presa naquela estrada, naquela curva." Naquele momento, um calafrio percorreu minha espinha. A descrição do homem que me pedirá carona, o semblante triste, as roupas antigas, tudo se encaixava perfeitamente com a história que o velho me contava. A curva da morte nunca mais foi a mesma para mim. Toda vez que passo por ali, sinto o arrepio na espinha. Olho para o acostamento, mesmo durante o dia, esperando ver ele. Aquele homem com o olhar triste, o casaco surrado, a mão estendida pedindo carona para um destino que nunca alcançará. Agora, quando vejo alguém pedindo carona em uma estrada isolada, principalmente à noite, penso duas vezes antes de parar. Aquele homem, ele me ensinou uma lição que eu nunca vou esquecer. Uma lição sobre a fragilidade da vida, sobre os fantasmas que a estrada pode carregar, sobre as almas perdidas que vagam em busca de um descanso que nunca chega. Porque às vezes, as caronas que pegamos na estrada não são de pessoas deste mundo. São de viajantes eternos, presos entre a vida e a morte, buscando um lar que não existe mais. E a curva da morte, ela parece ser um ponto de encontro, um lugar onde o passado e o presente se encontram em um abraço fúnebre. Ei, você aí, tá assistindo e ainda não se inscreveu? Isso é mais assustador do que as histórias que conto aqui. Dá essa força. Clica no botão de inscrição, ativa as notificações e vem fazer parte dessa comunidade. E para quem já se inscreveu, um grande obrigado. Agora, vamos continuar. As estradas, elas contam histórias. História de asfalto e suor, de saudade e perigo. E algumas, meu amigo, contam histórias que a gente prefere não acreditar. Eu, Zé da Carreta, já odeio esse Brasil de ponta a ponta. Vi de tudo um pouco, mas tem uma coisa que me persegue até hoje. Uma carreta que não pertence a este mundo. É sempre a mesma. Um modelo velho, daqueles que a gente nem vê mais nas estradas. A carroceria, coberta por uma lona preta, gasta pelo tempo e pelas intempéries. Um velho guerreiro, enferrujado, que parece ter saído de um filme antigo. Mas o que mais impressiona é a forma como ela aparece. Do nada, no meio da escuridão, ela surge como um vulto, como se viesse de outro tempo, de outro lugar. Ela não liga farol, não faz barulho de motor. Apenas a silhueta escura, cortando a noite e a certeza de que algo muito estranho está acontecendo. E o pior é que ela sempre está em movimento, sempre indo mais rápido do que qualquer caminhão que esteja na estrada. Eu estava na BR-101, sentido Guarapari, Espírito Santo em uma noite de chuva forte. A visibilidade era péssima, a neblina engolia a estrada. Eu ia devagar, com cuidado, quando, de repente, no meu retrovisor, vejo as luzes de um caminhão se aproximando. Mas não eram luzes normais. Eram faróis fracos, amarelados, como se fossem de outra época. E a velocidade era absurda. Em questão de segundos, aquela coisa passou por mim, sumindo na neblina como um fantasma. Pensei que fosse maluco, um motorista apressado. Mas depois, conversei com outros colegas e a história se repetiu. Você viu aquela carreta velha, enferrujada? Sim, vi. Passou voando. E sumiu na curva, não é? Exatamente. A gente conversa nos postos, nas paradas. E a história se repete, com variações nos detalhes, mas o mesmo cerne. Uma carreta velha, um modelo que não se vê mais rodando, surgindo do nada e desaparecendo sem deixar rastro. E sempre nos mesmos trechos da BR-101. Eu mesmo já cruzei com ela em diversas ocasiões. Uma vez,
Na descida da Serra do Mar, a neblina estava tão densa que mal conseguia enxergar a frente do meu próprio caminhão. De repente, senti um vulto passar ao meu lado, um barulho surdo, como se algo pesado estivesse roçando na minha lataria. Quando consegui enxergar melhor, não havia nada, apenas a névoa, espessa e fria. Em outra ocasião, na subida da serra, a estrada estava deserta. Só eu e a escuridão. E lá estava ela, no retrovisor, aproximando-se a uma velocidade que parecia impossível para um caminhão daquele porte. Tentei acelerar, mas ela já estava na minha frente, sumindo na próxima curva, como se a física não se aplicasse a ela. O que mais me deixa com a pulga atrás da orelha é que essa tal carreta, ela sempre aparece nos lugares onde aconteceram acidentes graves. Naquelas curvas fechadas, onde a gente sabe que muita gente perdeu a vida. E às vezes, a gente a vê parada, com as luzes apagadas, como se estivesse esperando por algo ou por alguém. Uma vez, estava passando por um trecho onde um amigo meu perdeu a vida há uns anos. Era noite e a chuva caía forte. No meio da escuridão, vi as luzes fracas da carreta parada na beira da estrada. As luzes estavam apagadas, mas dava para ver a silhueta da lona escura, balançando com o vento. Senti um calafrio na espinha. Não parei. Não tive coragem. E no dia seguinte, soube que outro caminhão tinha capotado naquele mesmo trecho. A gente começa a pensar que não é coisa deste mundo, que é algum tipo de aviso, de prenúncio, ou talvez seja algo mais. A gente conversa nos postos e as teorias são muitas. Uns dizem que é a alma de um motorista que morreu na estrada, condenado a rodar eternamente. Outros falam que a carga é algo amaldiçoado, algo que não pode ser parado. Eu não sei o que pensar. Só sei que quando vejo a silhueta daquela carreta no retrovisor, um calafrio me percorre a espinha. E rezo para que ela apenas passe por mim e desapareça na escuridão, sem deixar rastros, sem me levar junto para o mistério que a envolve. A estrada, à noite, é um universo à parte. Um mundo de solidão, de luzes distantes e sussurros do vento. E às vezes, nesse silêncio todo, a gente encontra coisas que não se encaixam na lógica. Eu, Pedro da Estrada, já passei por muita coisa nessa vida de caminhoneiro. Chuva, sol, poeira e algumas noites, encontros que a gente prefere esquecer. Era uma noite escura, dessas que a gente mal enxerga a própria mão na frente do volante. Uma daquelas viagens longas, solitárias, cortando o interiorzão do Brasil. A solidão era a companhia constante. A rádio tocava baixinho e a estrada parecia não ter fim. Foi quando eu vi a luz. Uma luz. No meio da escuridão, no meio do nada. Uma luz fraca, amarelada, que parecia pedir atenção, chamar para si a pouca luz daquela noite. Pensei que fosse um problema no meu caminhão, alguma pane. Mas a luz estava na beira da estrada, parecendo acenar, pedindo socorro. Parei. Era um homem, parado ali, na beira da estrada, com uma lanterna na mão, acenando para mim. E ali, naquele momento, senti que algo estava muito errado. Era um homem. Vestia roupas velhas, surradas, como se fossem de outra época. Um casaco pesado, mesmo com o clima ameno da noite. E o rosto era o que mais chamava atenção. Seus olhos não tinham brilho, não tinham vida. Eram fixos, vazios, como se estivessem olhando para o nada, mesmo que estivessem direcionados a mim. Ele não falou, apenas apontou para um local específico na estrada, alguns quilômetros à frente. Um gesto vago, enigmático, que não dizia nada, mas ao mesmo tempo parecia dizer tudo. E então, sem mais nem menos, ele sumiu. Simplesmente desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Apenas a lanterna, ainda acesa, jogada no chão, era prova de que eu não tinha imaginado tudo. Continuei viagem, com o coração na garganta. Aquele gesto, aquela indicação vaga, ficou martelando na minha cabeça. O que ele queria me mostrar? Cheguei ao local indicado. E lá estavam as marcas. Marcas de pneus, pedaço de ferro retorcido, como se um acidente grave tivesse acontecido ali há muito tempo. No dia seguinte, parei em um posto de combustível, desses que a gente encontra perdido no meio do nada.
Contei o que tinha acontecido para um senhor. Ele parecia que conhecia bem a história daquela estrada. Ele me ouviu em silêncio, com o olhar que ia ficando cada vez mais sério, mais preocupado. Quando terminei de falar, ele suspirou e disse, com a voz baixa e carregada de pesar: "Ah, meu amigo, ali aconteceu uma desgraça há uns anos. Um caminhão pegou fogo. O motorista, não sobrou nada." Ele continuou, com a voz embargada, como se revivesse a tragédia em sua memória. Era um homem, com as roupas da época, um casaco escuro, um chapéu. Dizem que ele estava voltando para casa, depois de muito tempo fora. E a curva o pegou. Carreta tombou, não sobrou ninguém. E então, com um olhar que parecia penetrar a minha alma, o velho disse: "Dizem que o espírito dele ainda vaga por ali, tentando avisar os outros motoristas, tentando evitar que mais tragédias aconteçam." Naquele momento, tudo fez sentido. O aspecto estranho do homem, o olhar vazio, o gesto enigmático, tudo apontava para uma única conclusão: eu tinha encontrado o fantasma. Um espírito preso àquela estrada, aquele lugar de dor e sofrimento. Desde aquele dia, quando passo por aquele trecho da estrada, olho com outros olhos. Presto atenção em cada sombra, em cada luz, em cada sinal que a noite pode me apresentar. Sinto uma responsabilidade, quase uma obrigação, de estar atento, de não ignorar qualquer indício, qualquer chamado. A estrada, meu amigo, é um lugar cheio de mistérios. E às vezes, esses mistérios se manifestam de formas que a gente nem imagina. Aquele sinalizador, ele me ensinou a respeitar a escuridão, a ouvir os sussurros do vento, a estar atento aos sinais que o passado pode nos enviar. Se você estiver sozinho em uma estrada deserta, à noite, e vir uma luz fraca na beira do caminho, preste atenção. Preste muita atenção. Pode ser um aviso. Pode ser uma alma pedindo ajuda. E acredite em mim, ignorar pode ser a pior decisão que você pode tomar, porque a estrada guarda seus segredos. E alguns desses segredos vêm em forma de um sinalizador na escuridão. Um lembrete silencioso de que nem tudo o que vemos é real e que algumas almas nunca encontram paz. Se você sobreviveu a este vídeo, desafie-se a assistir aos próximos. Mas, cuidado, eles podem te assombrar.